Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos 7b ao 15, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse texto que narra um pouco da conversa, né, do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E Jesus diz para Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. Vós deveis nascer do alto. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do novo nascimento, do nascer da água do Espírito, do nascer de Deus. E de uma forma muito concreta, quando é que isto acontece? Pelo santo batismo. Pelo batismo, nós nascemos de Deus. Nascemos da água e do Espírito. Pelo batismo, como nos ensina a igreja, nós nos tornamos filhos de Deus, porque ninguém nasce filho de Deus. É uma graça que nos é dada no dia do nosso batismo. Então, no batismo, nós recebemos o Espírito Santo. A mancha do pecado original é apagada. Somos santificados pelo batismo, para vivermos uma vida nova, para vivermos na graça, para vivermos segundo o Espírito. Ou seja, é pelo batismo que acontece o novo nascimento. Mas Nicodemos, ele não entende, né? Nicodemos, ele não entende. Ele pergunta: como é que isso pode acontecer? Veja, ele era mestre em Israel, mas não estava entendendo nada. Jesus vai dizer isso para ele: Tu és mestre, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo. Nós falamos daquilo que sabemos. Veja, Jesus está dizendo em outras palavras: Eu sei do que eu estou falando. Você não está entendendo, mas eu sei do que eu estou falando. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. E por quê? Jesus, ele vai dizer depois, né? Jesus vai dizer assim, ó: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É claro que esse versículo a gente precisa entender, porque, por exemplo, só abrindo um parênteses, os nossos irmãos protestantes, eles utilizam esse versículo para contestar a existência dos santos no céu. Tá vendo? Eles dizem, tá vendo? Tá escrito, Jesus falou que ninguém subiu ao céu. Eles têm uma mania de tirar o texto do contexto. E por isso, consequentemente, não entendem nada, né? Paciência. Mas o que que Jesus está dizendo aqui? Veja, Jesus está mostrando a sua autoridade de falar o que ele está falando, né? Jesus antes tinha falado o quê? Jesus antes tinha falado assim: é, nós falamos daquilo que sabemos, né? É o que Jesus ele
Ele vai falar: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Jesus é o Filho de Deus, que estava junto do Pai e foi enviado a este mundo. Então ele tem autoridade. Então, quando chega nesse versículo que diz, repito, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ele está querendo dizer o quê? Que Jesus é o único que estava no seio do Pai, que viu o Pai, que ouviu o Pai, mas que veio a este mundo trazendo a verdade de Deus. Ele é o único que fez isso, não tem outro. Então, quando Jesus fala isso, ele não está contrapondo, por exemplo, hoje para nós a doutrina dos santos, que os santos estão no céu. Isso é um equívoco dos nossos irmãos protestantes, né? Quando dizem, ah, tá vendo, Jesus falou, ninguém subiu ao céu. Não, 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 não. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Lá no livro do Gênesis, fala de Enoque, que subiu para o céu. No Antigo Testamento também ainda fala do profeta Elias, que subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, Jesus não está contrapondo nada disso, né? Nada disso. Por isso é preciso entender bem a Sagrada Escritura para não sair por aí falando coisas erradas, equivocadas, né? Mas fechando parênteses, é esse o sentido, né? Jesus está mostrando o quê? Que ele é o único que estava junto do Pai, que viu o Pai, que escutou o Pai, que agora, assumindo a nossa condição humana, ele nos revela os mistérios de Deus. É esta a questão. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés. Aí, veja, ele é o Filho de Deus, que viu o Pai, que escutou o Pai e que nos transmite os mistérios de Deus. Assumiu a nossa natureza humana. E este Filho de Deus é ele que vai nos trazer a salvação. Ou seja, Jesus vai dizer: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde ele vai ser levantado? Aqui nós podemos pensar em duas coisas. Primeiro, a cruz. Ele será levantado na cruz. E depois, claro, São João também coloca no sentido da ascensão do Senhor. Ele será levantado, ele subirá para junto do Pai novamente, né? Mas no primeiro momento é sobre a cruz. Ele será levantado na cruz, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles do povo que eram picados pelas serpentes olhavam para a serpente de bronze eram curados, assim da cruz do Senhor, o Senhor levantado na cruz, é de lá que virá a nossa cura, é de lá que virá a nossa salvação. Por isso é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, nascemos de Deus para vivermos na graça, para vivermos no Espírito. O Senhor nos salvou na cruz, nos reconciliou com Deus e Ele deseja nos dar a vida eterna. Mas é preciso crer, ser batizado e viver na graça de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.